junto, entendendo e declarando o nosso amor a Jesus. Queria que você tomasse a palavra conosco, Mateus, capítulo 11, aonde tem uma promessa para mim fundamental. Esses poucos versículos que eu quero caminhar com você nesta manhã, sorrindo para a vida, para que a gente possa encontrar a cura do corpo e da alma. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, eu os aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso. Olha a palavra, achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Amado, amada, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Eu me lembro dessa passagem, de uma história da minha vida, quando eu era criança. Eu vim de uma família muito humilde, muito pobre, que muitas vezes não tínhamos nem o que comer na mesa de casa. Papai saía de manhã para trabalhar, voltava à noite, e quando voltava trazia ainda parte da marmita que a mamãe acordava 3, 4 horas da manhã para fazer. E eu lembro que lá em casa não tinha carne todo dia, então a mamãe fazia sempre 4 ovos para o papai levar para o trabalho. Quando ele voltava de noite, ele trazia 2, que ficava naquela marmita o dia todo. Se você faz isso hoje, você morre. Ai, meu Deus. Não tem como, mas aquela era a comida mais gostosa. E eu lembro que era eu que corria ao encontro de papai para pegar a marmita, para partir os ovos com meus outros 3 irmãos. Mas éramos uma família que todos os dias buscávamos em Deus, no Santo Terço, na palavra, entregar tudo o que tínhamos. E eu lembro que eu ia para a escola e eu queria sempre ter alguma coisa diferente, porque ali naquela escola nós estudávamos do 1º ao 4º ano na mesma sala, lá na roça. E os meus colegas levavam aquele sorvete seco, pipoca de saquinho, e eu não tinha nada. E muitas vezes eles diziam, olha aqui, você é pobre, você não tem, nós temos. Às vezes meus parentes mesmo, que estudavam ali naquela escola. E um dia, meu pai chegou com o seu salário e eu peguei aquela nota e fui até a bodega que tinha no caminho da escola e comprei uma caixa de sorvete seco. E levei para a escola e fiz a maior festa com meus amigos. Mas o dono da bodega conhecia meu pai. Aquele era o salário do mês. Ele, sabendo que nós não tínhamos condição, o que ele fez? Ele foi procurar meu pai no trabalho para devolver aquele dinheiro para o meu pai. Porque ele sabia que certamente meu pai não tinha me dado aquilo e que eu, de uma maneira errada, devia ter pego aquele dinheiro para satisfazer um sonho, uma vontade. Eu também tenho sorvete seco. Quando eu cheguei em casa de tarde, meu pai veio. Naquele dia, ele me deu uma surra tão grande que eu fiquei todo manchado. E no outro dia eu não queria ir para a escola, porque eu estava com muita vergonha. Então, certamente minha professora Carminha já sabia de tudo, porque nós morávamos numa vila, todo mundo conhecia todo mundo. Se você chorava, todo mundo escutava o teu choro. E eu chorei muito. E meu pai acordou cedo e falou, você vai para a escola sim, porque se você não for, eu te dou outra surra. Você tem que aprender a entregar para Deus até mesmo a tua miséria. As marcas que você tem hoje servirão de lição para que nunca mais você pegue o que não te pertence. E eu fui para a escola todo marcado. E naquele dia, quando eu entrei na escola, a minha professora Carminha entrou com uma cartolina
amarela, e nessa cartolina estava escrito esse versículo: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o vosso fardo, e eu vos aliviarei. Eu não sabia que aquilo era a palavra de Deus. Eu não conhecia esse texto da palavra de Deus. Mas quando eu li aquilo, eu nunca mais esqueci. E naquele instante, eu entreguei para Deus a minha humilhação, a minha miséria, a minha dor, que era maior ali diante dos colegas do que da própria surra que eu tinha levado do meu pai. Aprendi que aquela surra que meu pai me deu não foi um castigo, mas foi uma correção para entender. Se eu tenho algum problema, eu não tenho que resolvê-lo de uma maneira errada, porque senão eu crio um problema maior. Se eu tenho um problema, eu preciso entregá-lo a Deus. E quando eu busco Deus, está aqui, ó. Vinde a mim, recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu entendo que Deus tem 4 curas que quer realizar em cada um de nós nessa palavra. A primeira cura é a cura física, a cura que vem pela fé e que vem pela medicina. Mas tanto a medicina como Deus vai me curar se eu viver a minha fé. Se o médico me dá um remédio e eu não acredito naquele remédio, posso tomá-lo e não vou ser curado, porque eu não acreditei que aquilo é um caminho de Deus, que aquilo é um dom de Deus e que aquele remédio é uma revelação de Deus para a minha vida. Se eu não acredito em Deus, como então eu serei curado? Vinde a mim, dá-me teus fardos. Segunda cura que Deus quer fazer em mim e em você com essa palavra nessa manhã: a cura das lembranças, dos pensamentos, da memória. E aonde está isso? A oração é o remédio. Naquela manhã, humilhado, um dia antes eu era o dono da festa, no outro dia eu era o humilhado. Como eu ia curar aquela lembrança? Na fé. Eu precisei entregar aquele meu fardo para Deus. Eu precisei entregar para Deus aquela minha dor, aquele meu sofrimento, aquela minha humilhação, aquele meu pecado, aquele meu erro, aquela situação desencontrada da minha vida. Orai em todas as circunstâncias, diz a palavra. Paulo, aos Efésios, na armadura do cristão, ele diz: orai pelo Espírito em todas as circunstâncias. Eu não tenho dúvida, esta palavra é o rema da minha vida. E quando eu estou numa situação impossível, eu apresento essa palavra para Deus. E é essa palavra que me faz voltar naquele momento em que a minha professora Carminha entrou naquela sala com uma cartolina amarela dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Olha que coisa interessante. Se você não ora, a cura não vai acontecer. E Paulo diz: orai em todas as circunstâncias pelo Espírito. Não é pela carne, não é aquela oração que diz para Deus o que eu quero, mas aquela oração que diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Você quer sorrir para a vida? Mesmo quando o mundo está sobre você, edifique a tua vida na palavra. Orar com a palavra, a léxio divina, a leitura orante da palavra. Orar com a liturgia das horas, orar com as práticas espirituais, as devoções, o terço da misericórdia, da divina providência, de São José. Olha como é
Hoje eu fui à missa. E nós da missão estamos fazendo a novena do Sagrado Coração de Jesus. Mês de junho. Mês de junho. Nós estamos hoje no 5º dia, porque nós começamos dia 15, sempre um combate espiritual. E o combate é com a novena. E eu sentei no banco, eu não tinha nada de voz. E eu pensei, Ana Paula vai ter que me dispensar. Não vou poder, não vou conseguir. Chega uma mulher, sai do banco dela, vem, me dá um vidro de própolis e um paninho, um lenço exorcizado. E eu abro o lenço, e o que tinha no lenço? A novena do Sagrado Coração de Jesus. Estampada naquele lenço, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, até a coisa mais desencontrada. Nada é contra nós. Imagine Moisés naquela situação, Faraó e mar. Não tinha o que fazer, era confiar, era orar. E qual foi a oração dele? Tocar no mar. E o mar se abriu. E qual é a oração que você deve fazer? A fé vai te inspirar. E aquela oração vivida na intimidade, entregando a Deus o teu fardo, vai ser a tua cura. Terceira cura que Deus quer fazer em mim e em você com essa palavra. A cura que mais nós precisamos, a cura interior. Por que que eu, Ironi, peguei da carteira do meu pai aquele dinheiro? Porque eu estava doente. O trauma da miséria, a dor de ver o sofrimento de muitas vezes não ter comida na mesa, de ver o sofrimento também da humilhação dos outros que tinham, de você é pobre, você não pode ter um sorvete seco. Nós temos. Quantas lágrimas, quanta dor, quanta ferida interior. Se eu não tivesse levado aquela surra para doer o meu físico, talvez hoje eu seria um assassino, um ladrão e não um profeta, não um ministro da palavra, não um missionário. Então aquela surra também não foi um mal, foi uma oportunidade de Deus para que eu pudesse encontrar a cura. Quando nós pegamos o livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, nós vemos que Naum foi usado por Deus. O povo de Israel estava no meio de uma tormenta, de um sofrimento terrível, por causa das dores e dos males, das heranças negativas que estavam no interior daquele povo. E Deus usou Naum para fazer um caminho no meio da tormenta. Amados e amadas, todas as coisas são proveitosas para aqueles que andam no Espírito. Mas a alma precisa ser curada também. Muitas vezes nós queremos a cura imediata, a cura do câncer, a cura daquela doença que eu não suporto mais, ou daquele mal físico, ou espiritual, ou familiar, que eu não tenho mais como resolver. Eu quero um sinal imediato, mas isso não é importante. Eu conheço muitas pessoas que foram curadas e que hoje não estão na igreja, que são contra-testemunhos, que são pessoas que até hoje falam mal de Deus, que estão em outras doutrinas que não são doutrinas, mas que são seitas enganadoras, e abandonaram. O próprio Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para testemunhar? Quantos homens e mulheres foram curados por Jesus? Mas poucas curas são relatadas de pessoas que se tornaram testemunhas de Jesus Cristo, que assumiram o Evangelho. Por quê? Porque não foram curadas.
interiormente, não tiveram a cura da alma. E aqui no profeta Naum nós entendemos, Deus tem o governo de todas as coisas, mas eu preciso entregar o meu corpo, entregar a minha alma para Deus. Deus tem o domínio da tua vida emocional, da tua vida financeira, da tua vida familiar, da tua vida profissional. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós devemos prosseguir. Nós devemos ir em frente. Nós não podemos parar se temos uma vida de oração. Olha a frase do Papa Francisco: até mesmo a situação mais difícil da vida, Deus me espera. Deus me abraça. Deus me aguarda. Deus me cura. Mas como Deus vai fazer isso se eu não conheço Deus? Se eu não entrego para Deus? Se eu não confio as minhas causas impossíveis a Ele que tudo pode, a Ele que tudo alcança, a Ele que tudo concede? Eu tive que fazer inalação esse final de semana. Olha bem, se você não ajuda a Canção Nova, nós não tínhamos o Padre Pio. Você foi lá? Fui lá, fiz inalação ontem à tarde, antes de ir para Queluz, para viver um momento. Aliás, eu vou contar um testemunho, não se assustem. Eu frequento a Canção Nova pelo menos 10 vezes por ano há 25 anos. E eu não conhecia a Canção Nova. Não, foi em Queluz, né? Eu conheci a Canção Nova ontem. Monsenhor, muito obrigado. Aquilo é místico. Eu senti São José. Eu senti caminhando comigo a Virgem Maria. Chegou um momento que eu pensei, eu morri. Eu não estou mais nesse mundo. É sobrenatural. E eu quero dizer para você, consagrado da Canção Nova, se você vacilar no teu chamado, na tua vocação, volte para Queluz. Volte para a casa de Maria. Volte para a casa de José. Volte para os braços da mãe. A experiência que eu vivi ontem com os filhos da Canção Nova que estão lá, eu nunca mais vou esquecer. 25 anos eu vinha na Canção Nova e eu não conhecia o carisma Canção Nova. Quantos anos nós estamos indo na igreja e não conhecemos a Deus? Quantos anos eu estou na renovação carismática e eu não conheço o Espírito Santo? Quantos anos eu estou indo adorar Jesus no sacrário e eu não conheço Jesus? Quantos anos eu leio a Bíblia e eu não conheço a verdade de Deus para mim, porque eu não entreguei o meu ser, o meu viver, o meu querer, o meu sentir e o meu agir para Deus. Monsenhor, muito obrigado por ter escutado Deus e por essa escuta, entregado a tua vida, o teu sacerdócio, o teu ministério, a tua vocação para uma experiência sobrenatural. Monsenhor certamente escutou Deus dizendo, vinde a mim. E ele sai de São Paulo, vai a Queluz, e ali a mãe diz, aqui é o coração da tua vocação. Meu Deus, não tem como não vir a frase do Papa Francisco realizada em Queluz. Outra coisa que Papa Francisco disse, igual essa frase, perguntaram a ele, o senhor não tem medo? E ele falou, eu não tenho medo de nada. Como? Mas o senhor é o Papa. Quantas situações difíceis, disse o jornalista a ele, e o senhor não tem medo? Não tenho medo, eu tenho fé, confiança em Deus. Todos os dias eu me entrego
na vontade de Deus. Casa de Maria, vontade de Deus. Que luz, vontade de Deus. Olha que coisa linda. Aí o jornalista perguntou, mas aqueles escândalos, aquelas coisas impossíveis, o senhor não tem medo? O senhor não pode resolver aquilo. Humanamente é impossível. Ele falou assim, eu não tenho medo de nada. E quando tem alguma coisa que eu não consigo resolver, que eu não consigo compreender, que eu não consigo encontrar a solução, eu vou caminhando com Deus até que o problema se canse. Até que o problema desapareça. Não tem nada que resista à luz de Deus. Não tem nada que resista na promessa de Deus na tua vida. Não tem nada que resista diante da misericórdia de Deus. E nós estamos no ano da misericórdia. Nós estamos no ano que Deus está dizendo, vem a mim. E Deus não está pedindo os nossos títulos, os nossos cargos, as nossas ministrações. Deus não está pedindo os nossos congressos. Deus não está pedindo as nossas 1000 ave-marias ou as nossas noites de adoração. Deus está pedindo o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa dor, o nosso sofrimento. Baruque, capítulo 5. Rasgue nessa manhã o véu de luto, o véu de miséria. Reveste-te dos adornos da glória do Senhor. Reveste-te do poder, da unção, da graça de Deus que te cura. Não acredite em coisas mágicas. Acredite no crucificado. Não acredite em pessoas com problemas. Acredite em Deus que diz, quem quiser me seguir, tome sua cruz e venha depois de mim. Não acredite nas pessoas que dizem, venha e volte para casa sem os seus problemas. Porque isso não é verdade. A verdade é essa. Vem a mim. Dá-me tua vida. Dá-me teu jugo. Dá-me e receba a minha doutrina. Porque meu fardo é leve. Porque meu jugo é suave. Apocalipse, capítulo 3. Olha que palavra de poder. Veja que palavra linda. Farei do vencedor uma coluna no templo da igreja de Deus. No templo do meu Deus, diz João, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus. Meu Deus. O nome da cidade de Deus. Você, como Naum, é a cidade de Deus. Você é o Israel. Você é a Jerusalém. Você é a porta santa, a porta de ouro, aonde Jesus voltará. Você é templo do Espírito Santo. Você é alguém que Deus diz nessa manhã, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Depois, pega na tua palavra, Apocalipse 21, é uma profecia para você, para mim, para a igreja, para o Brasil que está nesse abatimento. É uma profecia. Então, o que está sentado no trono disse, eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda, escreve, porque estas palavras são fiéis. Não é um homem que te fala nessa manhã,
é a palavra de Deus. Não é um homem com inteligência humana, é um homem guiado pelo Espírito Santo. Acorda, porque a palavra diz mais. Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente disse: está pronto. Eu sou o Alfa, o Ômega, o começo, o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva, como ele deu à samaritana. Ele dará de beber a mim e a você nesta manhã. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras, todos os mentirosos terão o quinhão como tanque ardente, fogo e enxofre, a segunda morte. Deus quer ressurgir você. Deus quer me ressurgir nesta manhã. Deus quer ressuscitar a esperança. Entregue todos os teus fardos ao Senhor. Entregue tudo, porque Paulo também diz na carta aos Romanos: a esperança não engana, porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. Eu tenho vivido muitas situações onde eu percebo o milagre de Deus. Como eu posso ver, não com os meus olhos da carne, mas com os meus olhos da fé, Deus tirando o teu fardo, o teu sofrimento, aquilo que você não precisa te carregar. Mas Deus não está tirando a tua cruz. Deus está te dando autoridade e condição de carregar a tua cruz, porque você está entendendo que o fardo de Deus é leve e o jugo de Deus é suave, que Deus é misericórdia, e que se a gente vive essa verdade, a gente encontra o equilíbrio da cura física, da cura da alma, da cura das lembranças e da cura interior. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai bendito, Pai das misericórdias, eu entrego agora todo o sofrimento, toda a enfermidade, todo o mal físico e espiritual de cada um desses filhos e filhas. Eu entrego as causas impossíveis da Canção Nova, do sistema de comunicação, das casas de missão, dos consagrados, dos formadores, do fundador, Monsenhor Jonas Abib. Eu entrego a causa impossível da vida do Santo Padre, o Papa Francisco, dos nossos bispos, da minha diocese, que está completando nesses dias 50 anos de vida. O jubileu, a vida dos sacerdotes da minha diocese e de todos os sacerdotes que nos ouvem agora. Eu entrego a vida deste batizado, desta família, e te peço, Pai, curai, libertai, livrai-nos de todo mal. Adonai, meu Senhor, meu Deus, ouvi o clamor da tua igreja. El Shaddai, Deus imbatível, Deus soberano, Deus do impossível, curai os teus filhos. Tu és o nosso Kadosh, santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu, a terra, a igreja, o mundo
proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o Senhor que vem nessa palavra, o Senhor que cura, o Senhor que liberta, o Senhor que restaura, o Senhor que nos batiza mais uma vez com o Espírito Santo e com carismas sobrenaturais. Soria cantara saria alabaria alabaria. Ore alabaria alabaria. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Glorifique a Deus, meu amado. Bendiga o Senhor, porque as cascas das feridas físicas e espirituais estão caindo. A raiz do tumor está secando. A opressão, o pânico, a desesperança está deixando a tua vida, e uma coragem de alguém que confiou e que encontrou a cura física, a cura das lembranças, a cura da alma e a cura interior, e que recebeu o batismo do Espírito, pode dizer: Jesus é o Senhor. Ora no Espírito, ora. E você que agora se sente surpreendido por Deus nesta manhã, se acordou com o coração realmente estraçalhado, triste, as lágrimas vieram, você sentou na sua cama, as lágrimas vieram, mas agora você teve essa graça de poder ouvir esta oração, e você está com essa sede. Quem é esse Jesus? Eu quero experimentar, Senhor. Você que disse isso: eu quero experimentar esse Jesus que tanto este homem fala. Senhor, visita este coração sedento de Deus. Obrigada, Senhor, porque sem essa experiência pessoal, nós não conseguimos ir adiante. Enquanto Ironi pregava, me veio a lembrança que sempre quando eu falo com a minha menininha pequena, a Poliana, para mim ela sempre vai ser pequena, ela está com 8 anos já. Para a mãe e para o pai é sempre criança. Mas ela fala, mamãe, tô com medo às vezes do escuro. Mamãe, tô com medo de ir ali que está escuro. Aí eu digo a ela e para as minhas meninas todas: quem tem Jesus não precisa ter medo de nada. Amém. Então eu quero repetir isso para você, porque veio muito forte, você que tem muitos medos, e você que foi percebendo que precisa dessas curas, a cura física, a cura dos pensamentos, da memória, a cura interior. O Senhor hoje quer curar o seu coração. Quem tem Jesus não precisa ter medo de nada. Repete isso para você mesmo. Quem tem Jesus não precisa ter medo de nada. Quem tem Jesus não precisa ter medo de nada. Obrigada. Nós temos Jesus. O Papa veio recordar isso para nós. Deus espera. Mesmo nas situações mais difíceis da vida, Deus me espera. Jesus me espera. Deus quer me abraçar. Deus me aguarda. Um Deus que me aguarda. Jesus aguarda o seu tempo. Você que por muito tempo viveu uma vida afastada de Deus, Senhor agora visita este coração. Você que viveu anos afastado de Deus e parece que nada da vida, você agora escuta por uma providência, está assistindo agora este programa, e vem essa revelação para você. Fica com Deus, um Deus que te espera. Fica com Deus. Escolhe o Senhor. Você pode fazer essa escolha, e eu vou dizer a minha escolha porque é pessoal. Enquanto eu rezo, faça você a sua oração simples, do jeito que você sabe. Deus entende a nossa oração. Não precisa palavras difíceis. Fala para Ele: Jesus, eu te aceito. Jesus, eu te escolho. Jesus, eu quero escolher ficar com o Senhor. Eu escolho por ti, Jesus. Eu escolho por ti. Existem muitas opções na minha vida. Eu posso caminhar por muitos caminhos, mas eu quero escolher agora o Senhor. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor me deu inteligência, o Senhor me deu sabedoria, mas o Senhor me deu livre-arbítrio. Às vezes até eu fico brava com o Senhor, porque eu queria ir para o Senhor mais fácil.
Mas às vezes a minha humanidade tende ao pecado, tende à negação. Mas olha que Deus maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor deixa a gente escolher. Agora eu quero dizer, Senhor, e você que está em casa pode dizer a sua resposta para Deus: eu escolho o caminho de Deus, eu não quero outro caminho, Senhor. Eu não quero me afastar de Jesus. É Jesus que eu escolho. Jesus na minha casa, Jesus no meu matrimônio, Jesus no meu trabalho, Jesus na minha vida profissional. Aonde é que você quer que Jesus entre? Eu fiz essa pergunta para mim, Paula. Qual é a oração que você faz hoje? E agora você pode dizer qual é a sua oração. Aonde é que você quer que Jesus vença? É no vício? Jesus vença aqui no vício do álcool. Jesus vença no vício do adultério. Você que está adulterando, você sabe que não é este o caminho. Você escolheu agora, por muitos meses, já tem se relacionado com outra mulher. Você esconde isso da sua mulher, você esconde isso dos seus filhos, você esconde isso dos seus amigos. Você tem uma leve impressão de que muitas pessoas sabem. E hoje você pode tomar essa decisão de abandonar essa vida que não lhe pertence. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, onde o Senhor está a verdade, está a luz que ilumina esse coração deste homem adúltero, mas que agora aceita o teu caminho. Obrigada, Senhor, porque é mais uma libertação que o Senhor realiza e é mais uma família, Senhor, que é salva nesta manhã pela tua presença. Obrigada, Senhor, e parabéns a você que fez essa escolha. Você fez o melhor caminho, a escolha por Jesus. Quem tem Jesus não precisa ter medo de nada. Quem tem Jesus não precisa ter medo de nada. Obrigada, Senhor. Bendito sejas. Bendito seja, Senhor, porque você transforma os corações. Porque você cura as feridas. Porque você restaura as famílias. Você que estava já desistindo de tudo, que disse: eu vou jogar a toalha, eu não quero mais saber, eu não aguento mais a causa do meu filho, da minha filha, do meu matrimônio. Deus está restaurando a tua vida. Deus está mudando a tua história. Deus está fazendo nova todas as coisas da tua vida. Você que estava com esse diagnóstico de câncer, já com metástase nos ossos, estava desesperado, esperando a morte, Deus está te dando a cura da alma, para que você volte a lutar pela vida e veja o milagre realizado também no teu físico. Deus te cura, Deus te liberta de tantos tormentos, mas se decida por Ele agora. Diga: Jesus, Tu és o tudo da minha vida, Tu és o meu Senhor, Tu és aquele em quem eu deposito a minha esperança. E eu vejo o Senhor tocando e curando muitas pessoas que estavam com tormentos na cabeça, desejos de morte, pessoas com pânico, pessoas com fobia, pessoas com ansiedade, pessoas que já não conseguiam mais sair de casa, não conseguiam mais trabalhar, não conseguiam mais lutar, nem sorrir pela vida. Deus está te libertando. Você está recebendo uma coragem do Senhor. Bendito seja, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Sempre. E de repente você que ouviu toda essa palavra e diz assim: mas você não conhece a minha vida. Você está falando tudo isso, mas para mim é mais difícil. Para mim não é tão fácil assim, por causa das escolhas que eu fiz. E toda palavra traz em si, toda frase traz em si uma afirmação, traz uma outra negação junto. Se Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Ele poderia ter dito: pois o meu jugo não é carregado e o meu fardo não é pesado. As escolhas que a gente faz na vida, muitas vezes a gente não tem a coragem de encarar e ver que foram escolhas erradas em algum determinado momento. E nos apegamos às escolhas que a gente fez e ostentamos e carregamos. E carregamos e sofremos e aí
dizemos, mas não é bem assim, viu, Ironi? Não é assim, Paulo, não é assim, Gil, não é bem assim. Olha a minha vida. Hoje Jesus está dizendo, eu te conheço, eu sei da tua história, eu sei que o meio onde você vive te obrigou, às vezes, fez que você estendesse a mão para algumas escolhas, mas a graça supõe a natureza, a graça supõe a condição, tudo é possível ao que crê. Jesus não vai tirar o seu fardo assim, numa mágica. Um fardo é trocado aos poucos. Um dia, um bloquinho daquele fardo é retirado e a cada dia o seu fardo vai se tornando mais leve e o seu jugo vai se tornando mais suave. A tua oração diante disso pode ser assim: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu tenha coragem de perceber as minhas escolhas, fardo, as minhas escolhas, Senhor, mas hoje eu quero, porque, Senhor, mesmo às vezes estando dentro da igreja, eu carrego um jugo que hoje Senhor, eu quero trocar, apesar das minhas escolhas, o teu fardo. Me ensina a teu. E olha que coisa interessante. O nosso lugar é o céu. Mas é preciso entender bem isso que você partilhava agora. Deus não tira o espinho da nossa carne. Porque se assim o fizesse, não estaríamos onde estamos, nem seríamos o que somos. Entenda, não estaríamos onde estamos, nem seríamos o que somos. Ele não tira o espinho, porém nos enche da sua graça. E essa graça nos basta, nos sustém e nos mantém no caminho que nos levará até o céu. Eu quero aqui aproveitar, acabou de chegar uma mensagem, né? Pode falar? Pode. Mandar um abraço ao meu irmão, Diácono Nelsinho, também a toda essa família linda, porque hoje é o quê? Mais um dia de aniversário de casamento. É isso, né? É a Márcia, 24 anos de casada, os dois. 24 Já anos. com que sempre tá aqui fazendo a gente gargalhar pra vida, né? A Márcia que completa, né? 24 anos. A Márcia que completa 24 anos? Não. É o diácono, né? O diácono, vai dar uma de diácono agora ele, né? Mas é isso, a gente agradece a Deus. Um beijo, viu, compadre? A comadre Márcia. Te amo. Parabéns a todos também que estão fazendo o seu aniversário. Mandando um recadinho aqui, o padre Bruno, que chegou lá em Cuiabá. Um beijo, viu, padre? Obrigado pelo seu sim. Já pousou lá em Cuiabá, agora está com a sua missão. E tantos amigos aqui mandando abraço para o Ironi, o padre João Marcos, que sempre está aqui no Sorrindo para a Vida também. Um beijo para o padre João Marcos. E é isso, nós ainda estamos em oração nesse finalzinho do Sorrindo para a Vida e entregamos todo o nosso coração, as alegrias, as vitórias, as dores, os espinhos, mas sabendo que nós estamos no lugar certo, se estivermos com Deus. Com certeza. Que a gente possa respirar na presença de Deus os novos ares. Os ares que Deus tem de um jugo suave, leve. Te amo, Deus, com meu respirar. Amado meu, vivo pra te adorar. Você mudou a escuridão em luz pra mim. Me carregou nos braços seus quando eu caí. Amor tão grande, amor que eu nunca vi, amor tão forte, me abraça até o fim. Te amo,
pra te adorar. Te amo, Deus, com o meu respirar. Amado meu, vivo pra te adorar. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse momento de oração. Como a minha amiga lá, a Eliane, de Vitória, um beijo para ela, falou: isso não é um programa, Paulo, isso é um momento de oração, né? Onde Deus